Será que a China vai alcançar o Ocidente na produção de semicondutores, processadores de computador? Será que a China vai conseguir chegar junto na coisa na qual ela está mais atrás? Essa é a pergunta. Matéria exclusiva da Reuters. Exclusivo como a China construiu seu projeto Manhattan para rivalizar com o Ocidente em chips de IA. Em um laboratório de alta segurança em Shenzhen, cientistas chineses construíram o que Washington passou anos tentando impedir: um protótipo de uma máquina capaz de produzir os chips semicondutores de ponta que alimentam a inteligência artificial, os smartphones e as armas essenciais para o domínio militar ocidental, apurou a Reuters. Concluído no início de 2025 e atualmente em fase de testes, o protótipo ocupa quase todo um galpão de fábrica. Ele foi construído por uma equipe de ex-engenheiros da gigante holandesa de semicondutores ASML, que fizeram a engenharia reversa das máquinas de litografia ultravioleta extrema, EUV, da empresa, de acordo com duas pessoas com conhecimento do projeto. Ah, tá explicado então o que rolou. As máquinas de EUV estão no centro de uma guerra fria tecnológica. Eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá. É o seguinte. Você tem esse negócio para produção de chips de computador. A gente chama de semicondutores, mas semicondutores não são só chips. Chips a gente chama de semicondutores lógicos normalmente. Mas a gente vai falar de chips aqui agora, que é a coisa que você vê. Que é basicamente, de tudo que a gente usa hoje, tá? Os principais usos é a CPU do seu computador, o cérebro dele, mas também a GPU, é o processador da sua placa de vídeo e tal. E isso se torna muito importante porque a placa de vídeo hoje, a GPU é o que a gente usa normalmente para calcular a inteligência artificial. Ela funciona não só para você jogar o seu joguinho, motivo pelo qual o preço dela tem subido bastante, porque a Nvidia, que é a principal produtora de GPUs do mundo, hoje é a empresa mais cara do planeta. Só que é o seguinte, para você produzir os chips mais avançados, você precisa ter acesso a uma máquina de uma tecnologia chamada de EUV, que é uma máquina que permite que você faça os processadores mais avançados. Como funciona a fabricação de processador? A gente usa um sistema, desde muito tempo do início da indústria e dos processadores, que é o tal da fotolitografia, também resumido aqui no nome para litografia, que a galera chama, que é basicamente um sistema meio que de fotografia que funciona como um microscópio ao contrário. Você olha no microscópio aqui, ele pega a coisa pequenininha e faz grande para você poder enxergar. O que esse sistema faz é pegar um design que você faz de um chip numa chapa maior, ele diminui o design daquele chip e grava aquele chip num substrato num tamanho bem menor. Por isso que você pode fazer um microchip. E é basicamente o tipo de sistema que a gente usa até hoje, só que hoje você tem um sistema bem mais avançado. Na década de 60 você usava ainda radiação eletromagnética, luz, né, no aspecto visível. Depois você passou para o ultravioleta para poder fazer processadores menores. E mais recentemente, a ASML, uma empresa holandesa, conseguiu desenvolver uma máquina para fazer esse ultravioleta extremo, que é uma máquina que consegue produzir uma luz para poder fazer esses processadores que está aí na casa dos 13 nanômetros, uma coisa do tipo, que permite que você faça esses processadores muito pequenininhos. Quanto mais você conseguir encolher o transistor, né, o transistor de um processador, que é tipo o neurônio de um processador, mais computação você consegue fazer num chip só, gastando menos energia e gerando menos calor, basicamente. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Isso daqui é uma máquina da ASML, para poder fazer esses chips. É uma máquina do Extreme Ultraviolet. E lá dentro a coisa funciona mais ou menos assim. Você tem toda uma projeção ótica, tá, de luz, laser e coisa do tipo, que permite que você grave uma coisa, um tamanho muito pequeno no substrato. Esse substrato aqui é o que eles chamam de wafer, que é o silício, tá, gente? Que é, no final, você vai ter vários chips assim, feitos no silício, e aí você corta o silício para o chip de computador. Na verdade, esse daqui é semicondutor também, mas acho que nem é o chip de computador. Esse daqui parece sensor de câmera, mas é o mesmo processo. Só não é feito em um EUV, enfim, tem vários outros. Esse daqui é o que você usa, esse EUV é o que você usa para fazer os processadores mais avançados. Se você for ver hoje em dia, processadores da Apple, até processadores da Intel, da Nvidia, da Qualcomm, da Samsung também, né? Todos são feitos nessa máquina. A grande questão é, uma empresa holandesa só chamada ASML faz essa máquina. Conseguiu chegar nessa tecnologia. Só ela faz essa máquina. E ela só pode vender para 3 empresas, que é a Samsung na Coreia, TSMC em Taiwan e Intel nos Estados Unidos. O governo americano não deixa vender para a China. A China não pode fazer.
Aí a China tentou umas alternativas. A primeira delas foi uma empresa chinesa, a Huawei, se eu não me engano, na época, entrar como parte de acionista, comprar ações e virar um investidor na TSMC, que é a empresa taiwanesa, para eles terem acesso a essa tecnologia também. O governo americano vetou. A solução para a China era o seguinte, ela não pode fazer, mas ela pode mandar para uma empresa dessas fazerem. Porque essas empresas não só fazem o chip que elas desenvolvem, elas fazem os chips para outras empresas também. A TSMC é famosa por não desenvolver esses chips, só fazer para os outros. Então, por exemplo, a TSMC faz o chip da NVIDIA, faz chip para Apple, faz o chip para Snapdragon, para Qualcomm, perdão, o Snapdragon e todos esses outros. A Samsung faz chip para NVIDIA, os chips do Nintendo Switch 2 são da NVIDIA, são feitos pela Samsung. E a Intel faz os chips próprios dela e está tentando arrumar comprador para os outros também, porque ela está em maus bocados agora. Então é o seguinte, a outra ideia da China foi, vamos pegar a Huawei aqui e mandar os chips para ser produzido em Taiwan. Os Estados Unidos, não. E para você que está perguntando, mas a empresa não é holandesa, como os Estados Unidos pode ter essa ingerência? É porque o jeito que a ASML conseguiu para fazer isso, ela terceirizou partes da máquina para empresas mais competentes distribuídas pelo mundo. Por exemplo, a parte ótica dela é feita pela Carl Zeiss. Boa parte da parte ótica dela. Que é a Suíça, né? É. Outras partes são feitas nos Estados Unidos também. Não só você não quer ficar contra o governo americano se você for a ASML por todos os problemas que o governo americano pode causar, te colocar na lista de entidades americanas e coisas do tipo. Proibir de ter acesso. Mas o problema é que boa parte dessa máquina é feita nos Estados Unidos. A gente fala que é uma máquina, mas na verdade são várias máquinas juntadas. São várias partes. Várias partes. E algumas elas são feitas por empresas americanas. Se os Estados Unidos vetar a venda dessas partes, a máquina não fica pronta. A máquina não é feita mais. Então, assim, a gente está em toda essa situação. Tanto que agora, uma das coisas que está entrando nessa negociação de tarifa dos Estados Unidos com a China, no negócio das terras raras chinesas também, é a liberação de venda das GPUs da NVIDIA para a China. Para a China poder fazer pesquisa de IA. Por quê? Porque como a China não tem acesso a essa tecnologia, ela não pode fazer esses chips avançados por conta própria, ela tem que comprar de alguém. Isso causa uma dependência da China no exterior e um controle que os Estados Unidos pode fazer. Do nível de tecnologia que a China pode alcançar. O que os Estados Unidos está fazendo? Nessa tecnologia toda de semicondutores, ele está condenando a China a ficar uma geração atrás. A China tem acesso às máquinas de UV, que são as máquinas que antecederam essa. Tá? Eles liberaram agora uns processadores da NVIDIA, mas não liberaram os mais fortes, os mais potentes para IA. Então, esse é o problema. Então, isso daqui é uma coisa muito importante para a China, dominar essa tecnologia, ser capaz de fazer essa máquina. Isso é vital para a China hoje, para o desenvolvimento tecnológico. Isso é vital. Traz ela para a mesma época. Traz ela para a mesma era que os Estados Unidos e diminui a dependência internacional. Então, aparentemente, pelo que vazou, a China conseguiu chegar num protótipo dessa máquina, que era uma coisa que os Estados Unidos não estava esperando tão cedo. O Ocidente não estava esperando tão cedo. Especulava-se aí que para 2030 talvez eles tivessem. Só que, pela essa matéria da Reuters, a China conseguiu. Porém, a gente tem que deixar todos os poréns aí. A produção desses semicondutores é dividida em 3 partes, vamos colocar assim. Primeiro você tem o design, que hoje em dia não é nem tão complicado assim, tá? Você consegue contratar gente no mercado para poder fazer. Você vai e compra uma empresa que tem a especialidade. Dentro da China mesmo, a Huawei tem os processadores dela, os Kirin, se eu não me engano, que ela faz na tecnologia antiga, mas pela tecnologia que eles têm que usar, eles são muito bons, tá? Eles estão aí nos 7 nanômetros, coisas do tipo usando UV e tal. Então, a partir do momento que você liberar essa tecnologia para eles vão poder fazer processadores que competem com os do Ocidente, sem dúvida nenhuma. Primeiro é o design. É o que a Apple faz, é o que a NVIDIA faz, é o que a Intel faz e coisa do tipo. Depois, você tem a fabricação. E eu estou indo aqui de trás para frente. Quem faz é a Samsung, a Intel e a TSMC em Taiwan. Tá? A Apple, a NVIDIA, todas essas empresas, a Qualcomm, tem que mandar para essas empresas fabricarem. Depois, até antes disso, você tem o processo de fabricação da máquina que faz o chip, que é o que a ASML faz para vender para a TSMC, para a Samsung e para a Intel. A China teria que dominar tudo isso. Então, mesmo se ela conseguir uma máquina, primeiro, ela vai ter que fazer a máquina e ela vai ter que conseguir produzir com essa máquina processadores tão bons quanto hoje, o que eu chamo de bloco ocidental,
vou chamar de bloco ocidental porque não é todo mundo que está no ocidente, tá? Obviamente Samsung e Taiwan não são países ocidentais, só que nessa parte da geopolítica eles estão no bloco com o ocidente. Aliados. Tá? Eles são aliados, Europa e Estados Unidos. Eles vão ter que primeiro fazer a máquina e depois conseguir usar essa máquina para fazer um processador tão bom, o que não é trivial. Porque a Intel tem acesso a essas mesmas máquinas e não consegue fazer no mesmo nível que a TSMC de Taiwan. Então, tem muitos poréns disso. E o que a gente sabe é, primeiro, a China está trazendo ex-trabalhadores da ASML chineses, que se aposentaram, para trabalhar nesse projeto que é secreto. Tem participação de empresas privadas ou semi-privadas, porque na China até a questão de privado é meio complicado de se definir. Sim, a Huawei está completamente envolvida nisso. Eles estão trazendo a galera para dentro da fábrica, dando nome falso para a galera. Inclusive trouxeram, eles falaram aqui também de 2 pesquisadores estrangeiros que foram trazidos para a China, deram cidadania chinesa para os caras e deixaram, como exceção à regra, à lei chinesa, eles manterem cidadania dupla. Caramba. Estão pagando salário de até $700 mil, pelo que a galera tá falando, para essa galera. E falaram aqui que foi interessante, que essa galera da SML foi contratada, é tudo secreto, blá blá blá, chegam lá, dão um nome falso para ele dentro da empresa, tal, para ele usar a partir de agora. E ele chegou dentro da empresa e encontrou todos os ex-colegas dele. Porque tem muita gente que era da SML, né, e se aposentou. A China tá trazendo essa galera de volta para trabalhar, que é a empresa holandesa que que consegue fazer essas máquinas, é a única do mundo. E parece que eles estão trabalhando numa engenharia reversa da máquina. A máquina deles não é tão eficiente. Pelo que vazou aqui, inicialmente eles tentaram fazer uma máquina do mesmo tamanho, né, das mesmas proporções da ASML. Eles fracassaram e a máquina deles, em vez de ocupar esse tamanho que já é gigantesco da ASML, ela está ocupando um galpão inteiro. Não só isso, eles tiveram que reaproveitar partes de outras máquinas. Aparentemente, tanto de partes de EUV, de marcas de máquina EUV que eles conseguiram pegar no mercado cinza, vamos colocar assim, mas também partes de máquinas UV, que é da tecnologia antiga, às quais eles têm acesso. Por quê? Qual que é o problema da China? A ASML terceiriza tudo. Se ela precisar de um pedaço, ela vai em qualquer lugar do mundo. Provavelmente tirando a China. Ela vai para a empresa que melhor sabe fazer aquilo e pede para fazer aquilo. Então ela junta a especialidade do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A China tem que desenvolver isso sozinha. A política da China é não depender de ninguém. Então tem um nível de conhecimento das mais diversas áreas de material, física, de todo tipo que você pode imaginar, de engenharia, que você precisa para fazer essa máquina, que a China não tem. É difícil competir com a massa encefálica do mundo inteiro. Se você é um país tentando fazer isso sozinho, mesmo você sendo da China. E uma das coisas que tá complicando para eles pra caramba é a parte ótica. Porque a ASML tem acesso a todas aquelas empresas europeias, né? Que fazem lentes. Que fazem lente muito bem. E outras coisas também. Mas o negócio é que eles estão usando a força bruta da massa encefálica chinesa. Uma das coisas que eles estão fazendo é... Eles pagaram 100 graduados em engenharia, física, não sei quais são as áreas. E eles ficam o dia inteiro tentando remontar peças, se eu não me engano. Coisa assim, enquanto eles estão sendo monitorados para tentar ajudar na engenharia reversa das coisas, se eu entendi direito. E eles estão colocando todo o potencial deles, capaz, tá? Para poder endereçar esse tema, que para eles é uma questão de sobrevivência. Porque não só eles estão ficando para trás na disputa tecnológica, os Estados Unidos têm um poder de barganha muito grande com eles. Provavelmente agora, toda a negociação que eles estão fazendo com os Estados Unidos, tarifária, né? Por questões comerciais, seria muito mais fácil para a China se, por exemplo, acesso a chips de IA não fosse uma questão. Os Estados Unidos têm o super trunfo na mão. Você quer ter acesso a esses chips? Vamos negociar. Se a China pudesse fazer, não, pode deixar que eu faço, a negociação seria outra. Então, assim, é isso que está acontecendo agora. Mas existe alguma expectativa da China conseguir fazer isso logo? Não. Vamos deixar bem claro. A ASML desenvolveu o primeiro protótipo deles e só conseguiu produzir em massa o treco, assim, para a indústria, né, para ser usado, 20 anos depois, quase. A China conseguiu o primeiro protótipo dela agora. Existe uma diferença muito grande se ter um protótipo que pode funcionar e você ter a capacidade de produzir isso de forma industrial. Porque você vai precisar de uma máquina só, você vai precisar de várias. Se eles estão usando principalmente parte reusada de outras máquinas, quer dizer que eles não têm capacidade de produzir pelo menos partes dessa máquina. Eles podem dominar a tecnologia, mas podem não conseguir nunca produzir uma quantidade de máquinas que permitam uma produção em massa de chips.
Eles podem continuar dependentes por conta disso. Então, existe muito porém disso ainda, mas foi um passo muito grande para a China. Muito grande. Muito importante. E mesmo assim, e mesmo que ela chegue lá, pode ser que ela chegue lá e chegue 15, 10, 20 anos atrás do bloco ocidental, tá? Porque vamos deixar bem claro, o Ocidente não parou de fazer desenvolvimento. A China pode chegar onde o Ocidente está hoje, né? Daqui a 20 anos, mas o Ocidente vai estar 20 anos no futuro também. Enquanto isso, tem que acompanhar o andar da carruagem, né? Porque os caras continuam investindo em ciência, matemática, engenharia e os outros países não. Então isso também pode representar um encurtamento aí nessa distância. É a grande questão da China, que é o tal da massa encefálica deles que eu mencionei aqui. Você tem essa área, que é o CETEM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que é uma área em que vários países, tá? Existe uma preocupação em vários países em formar muitas pessoas nessa área. Na Alemanha existe, quando eu morei lá, tinha aquela piada que eles falavam que a Alemanha nunca tinha engenheiros o suficiente. Nos Estados Unidos tem esse tema também, inclusive o termo veio de lá. A Índia fez um investimento massivo em formar pessoas nessa área, tá? Se tornando um centro de tecnologia, tanto que, por conta das tarefas da China agora, a Índia passou a absorver boa parte da produção industrial que estava na China, porque ela tem a capacidade encefálica, tá? Você precisa de muitos engenheiros para montar uma linha de montagem, para coordenar uma fábrica e coisa do tipo. E é um serviço super especializado, né? E a China investiu pesadamente nisso mesmo. Por isso que eles podem pegar 100 graduados de uma vez e colocar os caras o dia inteiro só para tentar remontar a peça. Então, assim, gente, a guerra dos semicondutores e processadores está rolando. A China ainda está atrás. A gente não tem ainda uma perspectiva de quando ela vai alcançar e se ela vai alcançar. Mas ela está diminuindo o gap. Mas ela está lutando. Parada ela não está. E isso é uma questão, assim, essencial para a China. Provavelmente é uma das coisas mais importantes que tem hoje em termos de desenvolvimento tecnológico no país. Porque a inteligência artificial vai ser usada para absolutamente tudo, inclusive para questões de segurança. E eles não podem ficar de fora. Eles não podem ser privados de ter acesso a essas coisas, do ponto de vista do governo chinês.